Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Adenício. Estou trazendo vídeos aqui falando sobre a atuação do governo federal, uma atuação desastrosa nesta pandemia, desde o início da pandemia. Começou negando a gravidade da situação e hoje nós estamos aí, o primeiro no mundo em números de mortes. A média móvel dos últimos 7 dias de mortes no Brasil é em 1.246 mortes por dia, um número altíssimo. Estamos em queda, é verdade, mas isso é fruto da vacinação, que já está com a primeira dose em 40% da população e com a segunda dose apenas 15% da população, o que é muito pouco, porque com a segunda dose é que a vacinação está completa. E ainda assim, as medidas de prevenção, de precaução, as medidas de uso de máscara, álcool gel, distanciamento, devem ser continuadas, porque nós temos aí o perigo de variantes que podem colocar a perder a vacinação e o programa de imunização. Temos a variante Delta, que já está sendo alertada em algumas capitais, em alguns estados, e ela é bastante transmissível. Ela colapsou o sistema de saúde da Índia, e aqui há o risco, porque aqui não há nenhum controle, não há testagem suficiente, não há isolamento social, não há lockdown, está tudo aberto, e salve-se quem puder. Se o governo tivesse feito um lockdown desde o início da pandemia e tivesse comprado as vacinas no momento oportuno, grande parte dessas mortes teriam sido evitadas com a atuação do governo. A vacinação tivesse sido iniciada e acelerada desde quando tinha vacinas disponíveis no mercado, que o governo brasileiro negou a compra, não quis comprar, recusou a compra de forma indevida, porque é obrigação do Estado fazer a defesa da saúde, a defesa da vida das pessoas. É para isso que nós pagamos impostos. O dinheiro não é do presidente nem dos seus ministros. O dinheiro é da população, é da sociedade, e deve ser utilizado de forma que manda a Constituição. A Constituição manda que a saúde é de relevância pública e a vida das pessoas deve ser protegida pelos agentes públicos. Temos a notícia de que o ministro Pazuello negociou a vacina com superfaturada, contrariando o que ele próprio afirmou na CPI, dizendo que não participou de negociações. A CPI demonstrou que o governo brasileiro recusou ofertas de vacinas que poderiam estar disponíveis em dezembro do ano passado, o que prejudicou o ritmo de vacinação, porque o Brasil, não contratando as vacinas, ele foi para o final da fila, porque todo mundo querendo comprar vacina, o Brasil foi oportunizado a ele que fosse um dos primeiros a comprar e não comprou milhões de vacinas, milhões de doses. E, além disso, o ministro Pazuello disse no ano passado que compraria 46 milhões de doses da Coronavac, e o presidente, ele pessoalmente, ele mesmo, falou que não compraria. Isso aí todo mundo já está sabendo, que está na internet. E são diversos erros, são diversas ações que o governo deverá responder nos tribunais e perante a sociedade. Direitos Humanos, em parceria com a USP, denunciou o governo de disseminar o vírus deliberadamente, uma estratégia de disseminação do vírus. Esse fato, com o que aconteceu em Manaus, a falta de oxigênio e a demora do governo em providenciar oxigênio, isso e as denúncias de corrupção na compra de vacina, as denúncias de atraso na aquisição de vacinas quando foram ofertadas, isso compromete bastante o governo Bolsonaro, que deverá responder por crimes comuns e por crimes de responsabilidade.
talvez por isso, o índice de popularidade do governo está caindo a níveis nunca antes visto. Os brasileiros, a maioria dos brasileiros acham o presidente Jair Bolsonaro incompetente. A maioria dos brasileiros já aprovam o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E nós temos aí mais de 530 mil vítimas desta pandemia e ainda estamos flexibilizando tudo. Estamos flexibilizando, não estamos tomando os cuidados, estamos achando que 15% da população vacinada já é suficiente. Não é. Nós temos exemplos de que a vacinação só protege quando grande parte da população está vacinada com as 2 doses, cerca de 70%. Ou mais, nós estamos com 15%. Então vamos pedir cautela à população para que não elimine as medidas de prevenção, o uso de máscara, o uso de álcool gel e a cobrança de vacinas por parte do governo federal, que tem sempre prometido milhões de doses a cada mês e sempre cumprindo a quem, sempre fica menos, depois promete um número, aí recua, não é mais aquele número. A saúde da população está sendo tratada sem o devido respeito e deveríamos ter já vacinado toda a população. Dinheiro não faltava para a compra das vacinas, o que faltou foi o governo contratar as vacinas que foram oferecidas. Isso já está comprovado na CPI e nós precisamos divulgar isso para que a gente tome cuidado quando for votar em 2022. Essas pessoas que falam uma coisa e na prática fazem outra coisa quando tomam posse. Nós vimos agora a aprovação do fundão, o fundo eleitoral, quase triplicou. Deputados falando contra e votaram a favor. Então vocês tomem cuidado, procurem saber quem é que você está votando, porque é no voto que a gente pode dar a resposta, porque pedido de impeachment não está andando, a Procuradoria-Geral da República não se posiciona com relação às omissões denunciadas na CPI, com relação às omissões e às ações do governo federal que foram denunciadas pela Conectas Direitos Humanos. A Procuradoria-Geral da República não se manifesta com relação ao que ocorreu em Manaus, no Amazonas, porque foi um fato gravíssimo, que é incapaz de governar para o bem comum. Ele governa para uma base ideológica e esquece que a população está numa pandemia, necessitando de hospitais, necessitando de ações públicas de saúde, como manda a Constituição, como manda a lei do SUS, e ações econômicas para proteger a população da fome, e que a fome tem crescido, o desemprego tem crescido. Então, é para isso que serve a administração pública. Nós estamos num momento extraordinário, um momento que precisa da atuação pública de forma coordenada com os estados e municípios, e nós vemos o presidente agir de forma contrária, contrariando. Governadores fazem lockdown, o presidente entra com ação no Supremo Tribunal Federal contra. Isso é um absurdo. O lockdown é para salvar vidas e cabe ao poder público disponibilizar recursos para o auxílio emergencial para suprir as necessidades durante aquele lockdown. É uma situação de emergência, não é uma situação que vai ser para sempre. Mas se o lockdown é boicotado, é sabotado, então fica sempre as pessoas não cumprindo o lockdown e aí coloca-se a perder as medidas. É o que tem acontecido no Brasil, é o que aconteceu até que o lockdown não está sendo mais feito. E o vírus foi se disseminando de forma muito grave no nosso país. Superamos a Índia e estamos em primeiro em número de mortes. A média móvel dos últimos 7 dias de 1.246 mortes, mesmo com os números estando caindo há vários dias, nós estamos em primeiro lugar em número de mortes. E tem um risco da variante Delta, que está aí em vários estados, e
é um perigo que pode colocar a perder a vacinação. Nós não sabemos. O Estado precisa alertar a população, o Estado precisa agir de forma a não flexibilizar agora nesse momento, que a vacinação está lenta, 15% da população vacinada com 2 doses. Nós teríamos que ter cautela, temos que ter cautela para que essa variante Delta não se espalhe e para que a vacinação seja acelerada de forma a cobrir pelo menos 70% das pessoas com as 2 doses, para que o vírus possa ser contido. 1.246 mortes por dia é um sinal de que o vírus não está controlado como as pessoas estão pensando. E um retorno ao número de casos, um aumento de número de casos, aumento de número de mortes, com variantes que estão aí espalhadas pelo mundo. Tivemos agora a Copa América, que trouxe uma nova variante. Então, é uma coisa assim que está como se não fosse uma pandemia. É como se fosse uma coisa, como o presidente falou no começo, uma gripezinha. Então, nós temos que ter cuidado. Se não há uma direção do poder público, que nós nos conscientizemos para fazer a nossa parte, não se aglomerar, usar máscara, usar o álcool gel, manter o distanciamento, se procurar tomar as 2 doses da vacina. Tem pessoas que estão esquecendo de tomar a 2ª dose. A cobertura vacinal só se completa com as 2 doses. Então, esse governo precisa ser chamado à responsabilidade de que se omitiu na compra de vacinas, se omitiu no caso da Amazonas, que faltou oxigênio em Manaus e no Amazonas para diversas pessoas que morreram, não pelo Covid, morreram pela falta de oxigênio. Temos aí denúncias de corrupção aparecendo com o próprio ministro Pazuello. Então, tem muita coisa para ser esclarecida nesse governo, mas fatos já estão comprovados de que o governo atuou de forma a disseminar o vírus, atuou com desídia na compra de vacinas, o que é muito grave, porque a vacinação ela protege a pessoa da morte pelo coronavírus e do agravamento da doença, de casos graves da doença, que é a intubação, a pessoa ficar com sequelas. A população está começando a perceber isso, tem caído bastante, a popularidade tem caído porque, acredito eu, que a CPI está divulgando esses fatos, a população está tomando conhecimento, está associando a atuação do governo a esses fatos gravíssimos, como a CPI tem trazido por documentos e por provas documentais. Não vamos achar que está tudo bem. Os números melhoraram, isso é fato, mas ainda estamos acima da Índia em número de mortes e número de casos. Então, tomem cuidado, usem máscara, procurem se vacinar quando chegar a sua vez e não esqueça de tomar a 2ª dose também quando chegar a sua vez. Um forte abraço.